Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 585. Perigo. O primeiro imperador franziu a testa e disse: o império quer acabar com todas as facções. Se eu matar Fan Xingjian agora, seu pai provavelmente me tornará seu alvo imediatamente. Além disso, se você quer vingança, então você deve trabalhar duro cultivando sozinho. Qual é o sentido de confiar no meu poder? O quinto príncipe abaixou a cabeça, pensando em como Fan Xingjian estava vestindo sua armadura, ficando no topo enquanto continuava a ficar mais forte, até mesmo se tornando capaz de lutar contra um especialista de nível divino. A dor que o quinto príncipe sentiu em seu coração era tão intensa que parecia 10 milhares de formigas o picavam. Ele olhou para o primeiro imperador e disse: então, que tal isso? Irmão, por favor, deixe-me treinar no caminho azul com você. O caminho azul era uma técnica de matar aterrorizante que o primeiro imperador cultivou. Era também um caminho marcial brutal para o inimigo e ainda mais brutal para o praticante. O tigre come a ovelha come a grama absorve todos os nutrientes do mundo. A natureza intrínseca do mundo é brutal. Ser capaz de entender e conhecer a brutalidade, ser brutal com seu inimigo e consigo mesmo, para absorver os nutrientes da brutalidade e compreender o equilíbrio do mundo. Este é o caminho Azura. O primeiro imperador disse com uma voz profunda: quando uma pessoa está com dor, seu potencial será estimulado. Uma fera ferida é ainda mais cruel. Pode-se experimentar um rápido progresso no caminho Azura, mas o crescimento estimulado no cultivo é um deles. Isso se origina dos instintos do corpo em relação à dor e à brutalidade. Isso traz grandes danos ao corpo e à mente. Tem certeza de que quer fazer isso? Sim, disse o quinto príncipe, se eu não matar Fan Xingjian. Se eu não o esmagar completamente com meu poder e superá-lo, posso muito bem estar morto. Fan Xingjian ainda não sabia das várias mudanças que estavam ocorrendo no Império. Depois de passar algum tempo estudando o templo na entrada, ele e o quarto príncipe afirmaram que alguém já havia entrado antes deles. Parece que realmente existem outras pessoas que também receberam o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico, disse o quarto príncipe, com seu semblante um pouco sombrio. Devemos ter ainda mais cuidado ao entrar. Atravessaremos a ponte quando chegarmos a ela, disse Fan Xingjian e então olhou para as marcas do lado de fora da porta. As marcas desaparecem na entrada. Parece que uma vez que você entra pelas portas, imprevistos podem ocorrer. O quarto príncipe assentiu e disse: o Imperador Celestial do Abismo Místico de 5.000 anos atrás era uma figura poderosa que governou o mundo e liderou a humanidade contra o quinto ataque. Seu cultivo de nível divino provavelmente atingiu o nível 35, 36, 37 ou até mesmo ele provavelmente tinha as habilidades poderosas para controlar o tempo e o espaço, bem como para criar um espaço alternativo. O Hades Vault que ele criou provavelmente não existe neste mundo. Em vez disso, existe no tempo e no espaço que ele criou. Fan Xingjian assentiu, olhou para a porta na frente deles e disse: então vamos embora. Os dois estavam em guarda, preparando os poderes em seus corpos enquanto caminhavam em direção à porta. No instante seguinte, Fan Xingjian e o quarto príncipe entraram pela porta do templo ao mesmo tempo. No momento em que passaram pelas portas, o cenário diante deles mudou, e foi como se o tempo e o espaço tivessem sofrido uma série de distorções. Quando deram outra olhada, já haviam chegado a um céu extremamente amplo e espaçoso. O céu inteiro estava cheio de raios, fortes vendavais e uma extensão interminável de tempestade. Os dois ficaram ligeiramente atordoados ao aparecer de repente no meio da tempestade. No entanto, no momento seguinte, ambos ativaram suas sementes especiais e entraram no espaço vazio, usando as forças de retrocesso para se estabilizar. Fan Xingjian franziu a testa enquanto correntes de eletricidade brilhavam por todo o seu corpo. Sinto que há uma força invisível que continua puxando as partículas físicas do meu corpo, querendo me absorver no chão. O corpo do quarto príncipe também estava brilhando com eletricidade enquanto ele continuava a fortalecer o poder das partículas físicas em seu corpo.
Ele então abaixou a cabeça para olhar as camadas de fortes vendavais e raios sob seus pés. Há uma força que continua desintegrando tudo que é físico e depois absorvendo o que está em algum lugar sob nossos pés. Uma pitada de espanto brilhou nos olhos do quarto príncipe. Disse que poderosos especialistas em nível divino podem distorcer o tempo e o espaço. Qual é o tamanho deste Hades Vault que o Mystic Abyss Heavenly Emperor criou? Eu não sei, disse Fan Xingjian, olhando para as infinitas camadas de nuvens, relâmpagos e todos os tipos de nuvens flamejantes e flases sob seus pés. Tudo continuará a ser absorvido pelo centro. Então vamos descer e dar uma olhada. No momento seguinte, os dois mergulharam fundo nas camadas de nuvens. No entanto, depois de correr por várias dezenas de quilômetros, Fan Xingjian puxou o quarto príncipe e eles pararam. O quarto príncipe olhou para Fan Xingjian estranhamente e perguntou: o que há de errado? Olhares estranhos brilharam nos olhos de Fan Xingjian quando ele disse: vamos esperar um pouco. Tenho sentido pessoas nos seguindo enquanto nos movemos. Vamos dar uma olhada para ver se é realmente o caso. Não muito tempo depois que eles se moveram, uma luz cinza apareceu cerca de 1 a 2 minutos depois. Era o grande ancião do santuário terreno, o Rei Verme. O santuário terreno estava vigiando os movimentos do quarto príncipe. No entanto, no momento em que o Rei Verme apareceu, uma luz afiada de espada explodiu em seu corpo, cortando instantaneamente em várias centenas de pedaços de carne picada. Ah! Uma sequência interminável de gritos agonizantes saiu de seu corpo, que instantaneamente se transformou em incontáveis insetos voadores, se espalhando e fugindo em todas as direções. No mesmo momento em que o corpo do Worm King se dispersou, o dedo da espada de Fan Xingjian se moveu. Ondulações da espada Elite Pursuit foram lançadas, prestes a matar as incontáveis ondas de insetos. No entanto, apenas quando as ondulações de luz da Elite Pursuit foram ativadas, ondas de Ki negro surgiram do mar de vermes que vieram do Worm King. Ele se transformou em inúmeras cobras negras e colidiu ferozmente com as ondulações de luz do Elite Pursuit, bloqueando o ataque de Fan Xingjian. As auras das cobras negras formavam um corpo que era humano na metade superior e cobra na metade inferior. Era como um demônio das lendas, parado entre os raios e as nuvens flamejantes. O Worm King também se regenerou com sucesso, transformando-se em uma figura humana e se escondendo atrás da criatura que acabara de aparecer. Fan Xingjian franziu a testa e disse: Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, você tem nos seguido? Como Fan Xingjian sentiu que havia pessoas perseguindo-os, ele trouxe o quarto príncipe com ele enquanto eles se moviam pelas lacunas espaciais. No entanto, ele ainda não conseguia se livrar desse sentimento. Vendo o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial aparecer, Fan Xingjian finalmente entendeu o porquê. A vontade marcial de um especialista em nível divino poderia escanear diretamente as existências nas lacunas espaciais. Era exatamente como no passado, Li Xuanghua conseguiu localizar onde ele estava. Essa figura que emergiu do corpo do Rei Verme, formada a partir da vontade marcial condensada, era o Senhor Celestial da Aniquilação do mundo. Era evidente que ele havia deixado para trás uma parte de seu testamento no Worm King, então os dois seguiram o quarto príncipe até o Hades Vault. Ouvindo o que Fan Xingjian disse, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial disse friamente: isso mesmo. Tanto você quanto o quarto príncipe têm destinos abençoados e experimentaram vários encontros afortunados. Então, é claro, vou ficar de olho em você para arrebatar seus encontros afortunados. Desta vez, os tesouros do Hades Vault irão todos pertencer ao nosso santuário terreno. É assim mesmo. A Aniquilação Mundial Celestial tinha acabado de dizer sua peça quando outras duas figuras negras desceram dos céus. Ondas de auras que eram como enxofre e lava do inferno desceram mergulhando de cima como se arrastassem todo o espaço para o inferno. Todas as terras do mundo pertencem à família real. Aniquilação do mundo. Senhor Celestial, você perguntou se eu estou de acordo com você roubando as terras do Império. No instante seguinte, uma enorme palmeira negra desceu do céu.
Era tão grande que parecia ter preenchido o mundo inteiro. A cor preta da palmeira era como a do rio Styx no inferno, e era tão dura quanto o sol escaldante no alto do céu. O poder violento veio golpeando, com a pressão do ataque, derrubou o inferno. O Senhor Celestial da Aniquilação Mundial soltou um grito agonizante, e sua figura, que havia sido condensada por sua vontade marcial, se despedaçou e saiu voando. O Senhor Celestial da Aniquilação da Palavra gritou, George Krieg. Você alcançou o nível 2 do nível divino. A voz do primeiro príncipe parecia ter penetrado no tempo e no espaço enquanto se transmitia de todas as direções. Quarto irmão, eu sei desde muito tempo atrás que você herdou o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Tudo bem que você não sabe. Não se preocupe em cultivar as artes marciais do caminho antigo do inferno e, em vez disso, concentre-se nesses pequenos legados. Mas neste momento, quando o país está em perigo e as circunstâncias do mundo estão mudando, você deveria sair rapidamente e me ajudar a obter os tesouros do Hades Vault para substanciar as reservas do país. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 586. Ataque conjunto. O Cavaleiro das Trevas estava parado na entrada do Hades Vault. Ao lado dele, um conjunto de armadura de platina estava no espaço vazio, emitindo poderosas auras de enxofre e lava de todo o corpo. Era como um vulcão vivo que entraria em erupção a qualquer momento. O conjunto de armadura parecia agrupado a partir de pedaços de restos desconhecidos, com indícios de luz espiritual brilhando nos ossos brancos. Era como se o Lorde Demônio do Inferno tivesse aparecido. A vontade marcial do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial foi jorrando quando ele disse, armadura de osso branco do inferno. Entendo. Você não está no nível 2 do nível divino. Você não usou sua vontade para criar um clone com um físico corpo e, em seguida, enviá-lo aqui. Em vez disso, você apenas deixou uma parte de sua vontade marcial na armadura. Pensando nisso, a ganância esmagadora brilhou nos olhos do Senhor Celestial da Aniquilação do mundo. A armadura de osso branco do inferno, que pertencia ao caminho antigo do inferno, era uma armadura preciosa que havia sido passada para o mestre da seita de cada geração. Foi dito que foi forjado pelo fundador do caminho antigo do inferno, Santo Adão, depois de matar 99 tipos de bestas divinas antigas, 72 demônios de além dos céus e 12 especialistas de nível divino, além de esgotar incontáveis seres celestiais e tesouros terrestres. O poder que a armadura continha era formidável e vasto como as montanhas e os mares. Em particular, todo esse conjunto de armadura foi usado exclusivamente para defesa. Dizia-se que era indestrutível diante de todos os ataques e impenetrável diante de todos os males. Excelente, excelente, excelente. E pensar que o Senhor do Abismo passou este conjunto de armadura para você, disse o Senhor Celestial da Aniquilação do mundo. Já que é esse o caso, você pode deixar este conjunto de armadura para trás. Enquanto ele falava, raios de luz cinza se erguiam de seu corpo e inúmeras passagens negras do espaço-tempo se abriam. Muitos tentáculos emergiram deles e se enredaram, formando rapidamente uma enorme bola de carne. Parecia um enorme coração batendo. As sobrancelhas do primeiro príncipe se contraíram, e as duas mãos da armadura de osso branco do inferno se moveram de repente. Então outro inferno virado caiu em direção ao Senhor Celestial da Aniquilação do mundo. Simultaneamente, uma poderosa vontade marcial varreu Fang Xingjian. Fang Xingjian, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial vai contra a natureza humana e é tóxico para o mundo. Vamos unir forças para derrotar seu clone primeiro. Ele está realizando magia negra, convocando o sangue e a carne de um Lorde Demônio de um mundo alternativo. Ele vai usar o sangue e a carne para formar um físico compatível com a batalha. Não o deixe ter sucesso. Enquanto falavam, uma enorme palma preta já estava batendo ferozmente na enorme almôndega. Com um estrondo explosivo e sob o poder esmagador, um trecho infinito de espaço e raios de luz distorcidos à medida que a atmosfera dentro de uma faixa de 100 li explodiu. Todos os relâmpagos, nuvens flamejantes e raios foram todos esmagados.
Sob o terrível ataque do inferno derrubado, o sangue e a carne do Lorde Demônio, que era de um mundo alternativo, foram espalhados em todas as direções. O Lorde Demônio soltou uivos agonizantes como um bebê chorando um feto demoníaco inigualável que estava prestes a nascer. Xingjian, o que devemos fazer? A vontade do quarto príncipe foi canalizada para o cérebro de Fan Xingjian. Com um flash, o dedo de Fan Xingjian rasgou o céu, trazendo uma espada que abalou o mundo e tinha 10 quilômetros de comprimento. Ele foi em direção ao Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, cortando ferozmente. Mate o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial primeiro, depois o primeiro príncipe. No instante seguinte, a impressionante espada que rasgou o espaço vazio. Ele apareceu atrás da carne e do sangue do Lorde Demônio com um flash, e então o cortou. Os sons de Isis continuaram soando, e o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial berrou furiosamente: Fan Xingjian, você está louco. Junte forças rapidamente comigo para derrotar o primeiro príncipe. Caso contrário, com este conjunto de armadura de osso branco do inferno, sua vontade pode liberar 50% ou mais dos poderes reais de seu corpo. Fan Xingjian não se incomodou em responder ao Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo e ativou as ondulações da espada Light Pursuit diretamente. Vários 10 milhões de ondulações de espada cortaram, enviando o sangue e a carne do Lorde Demônio respingando. Então o sangue choveu. Uivo, 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 uivo. Os violentos folhas provocaram uma série de ondas sonoras do sangue e da carne do Lorde Demônio. Uma figura humana completamente vermelho sangue, que parecia ter surgido de uma poça de sangue, apareceu. Nível 11 de magia negra, Rei Cadáver Carmesim. O Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo convocou um Rei Cadáver Carmesim de um mundo alternativo, controlando temporariamente sua vontade de batalha. No instante em que o Rei do Cadáver Carmesim apareceu, a vontade do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial avançou diretamente, e chamas sangrentas começaram a queimar ao seu redor. Todos vocês terão que morrer. Chamas imortais. Um tremendo estrondo soou. O Senhor Celestial da Aniquilação Mundial enviou ondas infinitas de luz e calor como um sol que havia subido no céu. Chamas infinitas explodiram do corpo do Rei do Cadáver Carmesim, preenchendo cada centímetro do espaço dentro de um alcance de 1000 li. A coisa ainda mais assustadora era que, à medida que essas chamas se estendiam para fora, elas não mostravam nenhum sinal de extinção. Em vez disso, eles se transformaram em pedaços de plasma, preenchendo o céu. Eles aqueceram e desintegraram tudo, transformando-se em partículas físicas, a forma básica de todas as coisas. Felizmente, Fan Xingjian havia se escondido dentro das lacunas espaciais. Enquanto isso, o Cavaleiro das Trevas e o quarto príncipe tiveram que recuar rapidamente enquanto cortavam as partes de seus corpos que estavam em chamas e então realizavam a regeneração. Que tipo de chamas são essas? E pensar que elas não podem ser apagadas. O Cavaleiro das Trevas soltou um grito de surpresa ao cortar sua mão direita. O primeiro príncipe continuou de pé no espaço vazio, sem se mover uma polegada. A armadura de osso branco do inferno emitia ondas de aura e de lava infernal, e todas as chamas que se aproximavam do primeiro príncipe foram transformadas em luz e calor, e então absorvidas pela armadura. A armadura parecia como se realmente fosse indestrutível diante de todos os ataques e impenetrável diante de todos os males. Ao mesmo tempo, no centro da explosão, o Rei do Cadáver Carmesim já havia desaparecido. O ataque anterior na verdade foi a autodetonação dessa forma de vida que veio de um mundo alternativo. Quando o Rei do Cadáver Carmesim desapareceu, outros 3 conjuntos de carne e sangue de Lordes Demônios apareceram lentamente, se contorcendo e chocando. Era evidente que o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo havia convocado outros 3 conjuntos de reis cadáveres carmesins para se autodetonar. Um ataque como esse era muito astuto e feroz. Fan Xingjian poderia imaginar que um ataque como esse levaria apenas um segundo para achatar toda a cidade demoníaca. Não era de admirar que o Império quisesse acabar com o santuário terreno. Lunáticos como esses eram muito perigosos.
Assim que os três conjuntos de reis cadáveres carmesinhos estavam prestes a se autodetonar, o primeiro príncipe e Fan Xingjian fizeram seus movimentos ao mesmo tempo. No momento em que o primeiro príncipe fez sua jogada, ele usou a habilidade final do caminho antigo do inferno que só foi passada para os descendentes diretos, reversão do mundo mortal. Suas duas mãos eram como duas enormes pedras de moinho esmagando uma contra a outra, enviando ondas de poder violento girando. Simultaneamente, também era como se houvesse inúmeras rodas girando incessantemente no céu. Ondas de correntes de ar e as chamas deixadas para trás pelo rei do cadáver carmesim foram trazidas, submetidas à fricção e giradas enquanto se apagavam. Era como se uma grande mó do inferno estivesse caindo dos céus, girando, apagando, derrubando e invertendo todas as montanhas e rios, homens e mulheres, jovens e velhos, justos e maus. Eles pareciam retratar uma cena de virar o mundo, trazendo um grande caos e transformando o mundo mortal em um inferno. Era como se a reversão do mundo mortal pudesse distorcer diretamente a vontade de alguém. Com um único movimento de reversão do mundo mortal, o espaço distorcido em forma de espiral desceu dos céus e se chocou contra os três reis cadáveres carmesins. Em um instante, os três reis do cadáver carmesim pareciam se estender infinitamente, transformando-se em muitos fios giratórios de macarrão e depois se transformando em uma espiral cada vez mais turva. Enquanto o primeiro príncipe estava realizando a reversão do mundo mortal, que visava obliterar o Yin e o Yang, distorcendo a retidão e o mal, Fan Xingjian também executou sua maior técnica, a espada que tudo conquista. Em um piscar de olhos, marca de espada após marca de espada se estendeu no espaço em espiral, assim como incontáveis rachaduras aparecendo no vidro. Em um piscar de olhos, eles preencheram todo o espaço no local dos Crimson Corpse Kings. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 587, jovem misterioso para aquele movimento. Embora o primeiro príncipe Fan Xingjian não tivessem feito nenhuma troca anterior, seus ataques funcionaram perfeitamente juntos. Eles suprimiram completamente as chamas dos Crimson Corpse Kings que haviam sido produzidas por suas autodetonações. Estrondo. Uma faísca de fogo explodiu do centro. No entanto, com as distorções causadas pela reversão do mundo mortal e os golpes da espada conquistadora, as chamas não conseguiram se espalhar. Eles continuaram a girar, sendo cortados e enfraquecidos. Muito rapidamente, eles se dissiparam no ar. Fumaça negra disparou, mas foi igualmente englobada pelo espaço em espiral que a reversão do mundo mortal havia criado e depois cortada pela espada conquistadora. Este ataque de espada, que poderia cortar a luz e as ondas eletromagnéticas, sem dúvida seria capaz de cortar as ondas da vontade marcial humana. Após uma sucessão de vários milhares de golpes de espada, a fumaça negra diminuiu de volume e estava prestes a desaparecer completamente. George Krieg. Fan Xingjian. Eu estarei de volta. Seus ataques não apenas mataram os três reis do cadáver carmesim, mas também conseguiram eliminar completamente a vontade marcial enviada aqui pelo Senhor Celestial da aniquilação do mundo. O rei Minhoca Cinza queria fugir, mas então sentiu uma dor penetrante percorrer seu corpo, que havia sido perfurado por vários milhões de ondulações da espada Elite Pursuit. Ah! Fan Xingjian. O rei verme soltou um berro furioso, e incontáveis insetos malignos jorrou veneno que poderia derreter até armas divinas de nível 29. O veneno passou pelo ar, provocando um fedor repugnante. Também foi aparentemente possível ver incontáveis almas, que morreram injustamente em estados distorcidos, gritarem. Porém, com apenas uma investida, Fan Xingjian já havia se esquivado do ataque, escapando pelas brechas espaciais. No mesmo momento em que Fan Xingjian se esquivou, uma enorme palma negra mergulhou. Sob o inferno invertido, o rei verme era como uma barata esmagada, e inúmeros insetos foram sacudidos pelo espaço, transformando-se em poças de líquido. Imediatamente depois,
A palma negra rapidamente se retraiu e as ondulações da espada Lin-tipo Suite de Fan Xingjian se transformaram em ondas de Qi da espada, cortando o espaço vazio e varrendo os restos mortais do Rei Wen como ondas de choque. Eles instantaneamente o desintegraram em partículas físicas básicas. A série de ataques passou tão rápido que tudo parecia um borrão. Enquanto Fan Xingjian e o primeiro príncipe estavam atacando o Rei Verme, eles também tentavam atacar um ao outro, bem como evitar os ataques um do outro. Depois que o Rei Or foi morto, o primeiro príncipe e o Cavaleiro das Trevas ficaram no espaço vazio. Seus olhares varreram o espaço de vários li ao seu redor com uma pressão intensa. Eles se foram. O primeiro príncipe disse, franzindo a testa. Este Fan Xingjian está ficando cada vez mais difícil de lidar. No meu estado atual em que estou controlando a armadura de osso branco do inferno, não será tão fácil para mim suprimi-lo, embora eu permaneça invicto. O Cavaleiro das Trevas disse, Sua Alteza, vamos entrar rapidamente e obter o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. O primeiro príncipe assentiu. Então, no momento seguinte, ambos se transformaram em dois surpreendentes arco-íris, provocando correntes de ar. E eles foram para as profundezas do Hades Vault. Em outro lugar, Fan Xingjian trouxe o quarto príncipe com ele. Movendo-se pelo espaço vazio, eles pularam através de lacunas espaciais repetidamente e se dirigiram para o fundo do Hades Vault. O quarto príncipe perguntou, Xingjian, por que não continuamos lutando? É raro o irmão mais velho ter desviado parte de seu poder para a batalha. Com você e 30% da vontade marcial de Filipe do nosso lado, os três de nós podemos pegá-los desprevenidos e ter a chance de derrubar esse clone dele. Antes que Fan Xingjian respondesse, Filipe, que estava no corpo do quarto príncipe, disse diretamente, não devemos fazer isso. A razão pela qual o primeiro príncipe se atreve a enviar seu clone para a batalha é por causa da armadura de osso branco do inferno. Esta armadura foi feita por São Adão, e tem um poder insondável. Além disso, esta armadura foi feita exclusivamente para defesa. Ela esgotou 99 feras ferozes de nível divino, 72 demônios que magos convocaram de além dos céus, bem como 12 especialistas de nível divino. Com tais poderes reunidos puramente para fins de defesa, quão forte seria? Quase não há ataques eficazes contra ela. E pode-se dizer que desde que o caminho antigo do inferno foi fundado, não houve registros de derrota da armadura de osso branco do inferno. Equipamento que atingiu um pináculo difícil de superar. Os olhos do quarto príncipe brilharam e ele perguntou, isso é incrível. É incrível, disse Filipe. Esta armadura inigualável é capaz de transformar todos os ataques recebidos em calor puro e, em seguida, absorver o calor para formar uma defesa inigualável. É por causa dessa defesa pura que o caminho antigo do inferno pode continuar seu legado até hoje, protegendo as gerações de mestres da seita da queda. As sobrancelhas do quarto príncipe franziram firmemente. Pensando em seu irmão mais velho ter tal armadura, ele sentiu que era uma ameaça poderosa. Então ele perguntou diretamente, então, esta armadura de osso branco do inferno não pode ser derrotada, e só podemos encontrar maneiras de selá-la e suprimi-la. Isso mesmo, respondeu Filipe com um semblante sombrio. Outra opção é alcançar um cultivo de nível divino de nível 34, 35 ou até 36. Um nível que está além da nossa imaginação. Podemos ser capazes de derrotá-lo então. Fan Xingjian não disse nada, nem explicou por que recuou antes. Ele não sabia nada sobre a armadura de osso branco do inferno. A razão pela qual ele recuou antes foi porque ele sentiu o perigo. Foi por isso que ele partiu imediatamente, desistindo de lutar com o primeiro príncipe. Agora mesmo, depois de viajar por cerca de várias centenas de quilômetros, Fan Xingjian parou de repente. Ele notou que eles estavam se movendo para terrenos cada vez mais altos e havia uma sucção cada vez mais forte. Além disso, o espaço ao redor deles estava cheio de explosões, raios e chamas. Fan Xingjian franziu a testa e disse, há algo estranho neste espaço. Cerca de uma hora depois,
Não muito depois de Fan Xingjian e o primeiro príncipe partirem, um jovem de cabelos azuis se revelou lentamente. Uma bela jovem seguiu atrás dele, colocou a mão no peito e disse: "Que batalha terrível! E pensar que tanto o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial quanto o primeiro príncipe vieram. E aquele Fan Xingjian poderia realmente lutar contra seus clones. Que artes de espada aterrorizantes!" O jovem de cabelo azul franziu ligeiramente a testa e disse: "Inicialmente pensei que Fan Xingjian era apenas uma pessoa que desfruta de fama imerecida, alguém que o segundo filho do clã Krien trouxe à fama. Eu não esperava que seu cultivo de artes de espada fosse já estar neste nível. Ele provavelmente será capaz de atingir o nível divino a qualquer momento agora." Pensando nisso, ele soltou uma risada suave. "Eu não esperava que, além de nossos 7 grandes clãs, ainda houvesse outros que pudessem atingir esse nível." Os 7 grandes clãs eram descendentes de 7 dos 8 especialistas de nível divino que fundaram o país, excluindo a família real Krieg. Nos últimos 200 anos, eles descansaram silenciosamente e se nutriram no escuro, ganhando força e lentamente acumulando proezas de batalha. Foi somente depois que a metamorfose do mundo começou que eles gradualmente começaram a vir à tona. "Irmão, não vamos persegui-lo." O jovem misterioso soltou uma risada suave e uma confiança brilhante brilhou em seus olhos. "Não há pressa. O primeiro príncipe está apenas seguindo outra pessoa, e o quarto príncipe meramente herdou o legado da arte da espada do Imperador Celestial do Abismo Místico. Eu sou o único que realmente herdou o legado principal do Imperador Celestial do Abismo Místico, o método de cultivo das ondas do mundo inferior Styx. Se eu me escondesse no cofre de Hades, mesmo os especialistas de nível divino não seriam capazes de eu. Desde que eu esteja disposto, posso até pegar emprestados os poderes do Hades Vault. Além disso, entre os 8 clãs fundadores do país, a família real Krieg está no centro e herdou o trono. O país é diferente de como é para nossos 7 clãs que podem se concentrar em nosso cultivo e aguardar a chegada do ataque." Pensando nisso, uma pitada de crueldade e ganância passou pelo rosto do jovem. No momento, eles não estão cientes da estrutura real do Hades Vault. Vamos apenas deixá-los continuar a se aventurar mais fundo. Quanto mais fundo eles forem, mais forte meu poder se tornará. O talento de alguém como Fan Xingjian é muito forte. Pessoas como ele não deveriam existir neste mundo. Vou matá-lo e depois executar os Styx Netherworld para roubá-lo de suas artes de espada. Pensando nisso, sentimentos de grande desejo e ganância transpareceram no rosto do jovem. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 588. Sensoriamento. Fan Xingjian sentiu que as forças de atração vindas dos arredores estavam ficando cada vez mais fortes. Ele também sentiu as grandes explosões, mares de chamas e raios que continuaram a ocorrer ao redor deles. Então ele disse, franzindo a testa: "Parece que, à medida que avançamos, as explosões ficam cada vez mais fortes. Até o espaço começou a ficar distorcido e a temperatura continuou a aumentar. Além disso, parece que o espaço pelo qual viajamos os últimos 100 quilômetros passaram por mudanças fundamentais em sua temperatura e pressão." Tanto o quarto príncipe quanto o Philippe sentiram o ambiente e concordaram: "É realmente o caso." Como um especialista em nível divino, Philippe enviou sua vontade marcial para fora, e a área que ele podia sentir tornou-se mais ampla. Seu semblante mudou e ele disse: "Este espaço parece continuar a absorver partículas físicas no espaço abaixo, desintegrando substâncias físicas por meio do uso de altas temperaturas e altos níveis de pressão. Esse sentimento é como o sol." As sobrancelhas de Fan Xingjian se contraíram. Depois de desintegrar todo o material, ele irá absorvê-los para o centro e aquecê-los, queimando-os como combustível. Além disso, está queimando-os diretamente, fazendo com que as partículas físicas explodam, produzindo uma poderosa fonte de energia para sustentar a operação deste espaço. É apenas semelhante. Embora aqueles no nível divino sejam poderosos, eles não são realmente deuses, disse Philippe.
Embora eu não saiba por que o Imperador Celestial do Abismo Místico quer criar um espaço como este, é impossível para ele criar um só real. Vamos continuar. Com nossas habilidades, devemos ser capazes de resistir às altas temperaturas e altos níveis de pressão. O misterioso jovem de cabelos azuis também trouxe a encantadora jovem e avançou. O jovem disse: o Adisvalt é o último trabalho do Mr. Kabizeven Emperor no qual ele colocou seu coração e alma. De fora para dentro, há um total de 9 camadas, e apenas o espaço mais central formou um grande pedaço de terra sob a pressão extrema. Em cada domínio, tanto a temperatura quanto a pressão seriam dobradas ou mais. 9 camadas de espaço, com terra no centro. A jovem perguntou, atônita. É modelado após o nosso mundo e os seus de 9 camadas. Isso mesmo. Como esperado do especialista incomparável que unificou o mundo e liderou a humanidade contra o ataque. Seu objetivo inicial ao criar este Adisvalt não era que fosse um cofre de tesouro. Em vez disso, era porque ele queria criar um pequeno mundo novo para si mesmo e também ter os 9 Tieriliavens. Ele queria um pequeno mundo que estaria constantemente passando pela metamorfose do mundo. E com cada camada mais profunda, o tempo acelerava. Na camada final, se alguém ficasse lá por vários anos, apenas um dia teria passado no mundo exterior. A capacidade do Imperador Celestial do Abismo Místico de controlar o tempo e o espaço é realmente poderosa demais. Se ele realmente tivesse sucesso, ele teria sido capaz de produzir um suprimento infinito de especialistas por este mundo, permitindo que a humanidade enfrentasse facilmente cada ataque futuro. E mesmo se eles falhassem, eles seriam capazes de recuar para este pequeno mundo e não serem afetados por quaisquer perigos ou ameaças. Depois de ouvir o misterioso jovem dar uma introdução sobre a situação dentro do Adisvalt, sobre as ideias de criar um mundo e salvar a humanidade, a jovem ficou completamente surpresa. É realmente um grande trabalho. No entanto, ele ainda falhou no final, certo? Caso contrário, seria impossível para ele selar o Adisvalt e apenas tratá-lo como um cofre do tesouro. Isso mesmo, o jovem de cabelos azuis suspirou e disse, os humanos não são todo-poderosos, e até mesmo o Imperador Celestial do Abismo Místico foi incapaz de fazer tudo. Ele criou um pequeno mundo que parecia ser capaz de operar e se manter sozinho. Por muitos anos. Era um espaço que podia se estender, onde a aceleração do tempo era possível. Ele criou um mundo, mas ainda era incapaz de criar um verdadeiro céu de 9 camadas. Portanto, é impossível para alguém avançar para o nível divino no Adisvalt. Também é impossível para alguém continuar a avançar para o nível 31 e depois todo o caminho para o nível 39 e através das 9 camadas do espaço aqui depois de atingir o nível divino. Um especialista em nível divino não será capaz de alcançar qualquer progresso aqui se ficar aqui. Para um especialista em nível divino, este lugar é um cemitério. A jovem assentiu e pensou que se um especialista em nível divino fosse preso aqui, incapaz de alcançar qualquer progresso em seu cultivo apesar do tempo passar e pudesse apenas observar enquanto sua vida passava em um ritmo acelerado. Um destino pior que a morte. Enquanto o jovem avançava mais fundo no Adisvalt, ele continuou, mas o poder que o Adisvalt contém ainda não deve ser subestimado. Ele continua a absorver as coisas materiais de além dos céus, trazendo-as para este pequeno mundo, e então desintegrando-os nas partículas físicas mais básicas, absorvendo-os no centro para serem queimados, liberando os poderes explosivos sem fim das partículas físicas para sustentar as mudanças de espaço e tempo. O legado que o Imperador Celestial do Abismo Místico deixou para trás está localizado no local mais central. E essa em Lucic-Zeaven-Sword. Ela contém a riqueza infinita que o Imperador Celestial do Abismo Místico deixou para trás para ajudar a humanidade a enfrentar os ataques. Tendo dito isso, os cantos dos lábios do jovem se curvaram em uma sugestão de sorriso. No entanto, embora seja o lugar mais perigoso para os outros, é o lugar mais seguro para mim.
Eu herdei o legado das ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico, então posso controlar uma parte do poder do cofre de Hades, pegando emprestada a energia quase infinita que está localizada no centro do cofre. No centro do cofre, minhas habilidades são comparáveis às de um especialista de nível divino. Com a velocidade com que o grupo de Fan Xingjian estava se movendo, a distância que eles cobriram depois de 3 horas inteiras permitiria que cruzassem quase o mundo inteiro. No entanto, além da pressão cada vez mais poderosa e da alta temperatura, bem como queimaduras e explosões sem fim, eles não encontraram mais nada. Philip franziu o senho. O controle do espaço do Imperador Celestial do Abismo Místico não é muito poderoso. Um especialista em nível divino é capaz de criar um espaço tão imenso. Além disso, sinto que o fluxo do tempo parece um pouco estranho. Um cavaleiro conferido de nível 29 já era capaz de sentir o fluxo do tempo e as mudanças no espaço. Isso foi ainda mais para um especialista em nível divino. O quarto príncipe também acenou com a cabeça e olhou para Fan Xingjian, perguntando: Xingjian, o que você acha? Fan Xingjian não disse uma palavra. Ele apenas executou o livro do caminho do mar montanhoso e sentiu sua vida útil. Sua vida útil, que inicialmente diminuía a cada segundo que passava, agora só se movia depois que 10 segundos inteiros se passaram. O tempo aqui foi acelerado. E pensar que mesmo com tal aceleração, a redução do meu tempo de vida não acelerou com ela. Fan Xingjian sorriu friamente enquanto pensava: parece que eu realmente devo morrer 3 anos depois, sem um único minuto ou segundo ao menos. Ouvindo o que o quarto príncipe disse, Fan Xingjian respondeu com indiferença: o tempo foi acelerado. À medida que continuamos a nos aproximar, a aceleração do tempo provavelmente ficará cada vez mais rápida. Ao ouvir isso, as carrancas de Philip e do quarto príncipe se aprofundaram. Philip perguntou: Xingjian, você pode sentir isso? Philip fez o possível para sentir os arredores e pareceu descobrir que realmente havia tais sinais. No entanto, ele ainda não tinha muita certeza. Mudanças no tempo eram muito difíceis de sentir. Já era necessário um grande nível de cultivo para alguém ser capaz de sentir o fluxo do tempo, muito menos ser capaz de sentir a aceleração do tempo ou mesmo ser como o Imperador Celestial do Abismo Místico e controlar o tempo. Fan Xingjian não disse nada, mas diminuiu a velocidade. Sugestões de auras caóticas e indiferentes brilharam em seus olhos, dando uma sensação intensa de algo que não era humano. Ele então disse lentamente: vamos caminhar devagar. Sinto que o legado deste Imperador Celestial do Abismo Místico não é algo que possamos colocar em nossas mãos tão facilmente. Vamos cultivar à medida que avançamos. Podemos usar a aceleração do tempo aqui para aumentar nosso cultivo. Dessa forma, estaremos no melhor estado para enfrentar nossos oponentes. O quarto príncipe pensou um pouco. Pensando nos julgamentos consecutivos que Fan Xingjian havia feito anteriormente, seja sobre como alguém os estava seguindo, que havia perigo e eles deveriam partir, ou mesmo sobre o fluxo do tempo. Fan Xingjian sempre esteve certo. Portanto, o quarto príncipe decidiu confiar nele mais uma vez, dizendo: tudo bem, vamos ouvi-lo. Nos olhos de Fan Xingjian, ondas de aura fraca ficaram cada vez mais intensas. Ele agora parecia um deus nos céus, controlando os caminhos dos céus enquanto olhava para o mundo mortal. Ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo: farei bom uso deste tempo para condensar meus órgãos etéricos neste espaço com tempo acelerado e me esforçar para atingir o nível divino. Ele também pensou: se este Hades Vault pode realmente continuar acelerando o tempo sem afetar minha vida útil, não poderei continuar aqui e desfrutar de uma vida mais longa. Os três diminuíram sua taxa de avanço e mantiveram sua força de batalha. Fan Xingjian até gastou metade de sua atenção na condensação de órgãos de éter. Então, à medida que eles se aprofundavam na abóbada, a temperatura e a pressão nos arredores continuavam a aumentar incessantemente. Todo o espaço parecia ter se tornado uma enorme fornalha, e eles continuaram a ser queimados pela alta temperatura e alta pressão. Como tal,
Eles constantemente usavam seus poderes para reforçar seus corpos físicos e aumentar a resistência de seus corpos. Tanto Fan Xingjian quanto o quarto príncipe podiam sentir que seus corpos físicos pareciam ter se tornado mais resistentes e fortes devido a serem submetidos a tal temperamento. Era como quando um pedaço de aço fortemente temperado era martelado repetidamente, apenas a essência mais forte era deixada para trás. Enquanto eles se cultivavam e progrediam, 2 meses se passaram em um piscar de olhos. O grupo de Fan Xingjian experimentou um total de 9 mudanças qualitativas nas temperaturas e no nível de pressão. Parecia não haver fim para o espaço diante deles. No entanto, um dia, os olhos de Fan Xingjian de repente brilharam com uma luz brilhante e uma série de explosões estrondosas ecoaram de seu corpo. Parecia que incontáveis mundos estavam sendo destruídos e criados. Tanto o quarto príncipe quanto o Filipe olharam para o corpo de Fan Xingjian. Isto é. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.